Tu fez. Pronto, tá ok. Pronto. Então nós queremos boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para juntos adorarmos ao Senhor, né? Cultuar o seu nome. Somos gratos a Ele por mais um dia de vida que Ele nos concede. Queremos aí dar as boas-vindas a todos que estão conosco, tanto de Aurora, a nossa igreja, né? Tão amada, tão querida, também de Fortaleza, às vezes até de outro estado. Nós queremos dar a todos vocês as boas-vindas, tá certo? Ao nosso momento hoje, culto. Eu gosto de lembrar que você não fique aí só assistindo, mas participe, cultue, preste o seu culto ao Senhor, tá bom? Então, e aproveitando, quem está no Insta, manda aí aviãozinho, convida os amigos, família, para participar conosco do culto. Quem está no Face também convida, compartilha. Às vezes a pessoa diz que queria tanto ser usado por Deus, né? E é uma forma tão simples você ser usado por Deus, compartilha as boas novas. Chama aí alguém para participar do culto conosco, não precisa pagar passagem, pegar ônibus, condução, não vai chegar atrasado, né? Só um clique aí na Igreja Presbiteriana de Aurora e você estará conosco. Então, aproveite aí e convide seus amigos. Abra aí sua Bíblia em Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler apenas 2 versículos, tá bom? Isaías 55, versículos 6 a 8. E a gente vai estar agora fazendo essa abertura oficial do nosso culto ao Senhor. Isaías 55, versículos 6 a 8. Diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9, para a gente concluir. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então aqui o profeta está convocando o povo, dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aproveitar, queridos, para buscarmos ao Senhor, para nos encher do Senhor enquanto ainda podemos achar. Buscai-o enquanto está perto. E ele vai dar aqui algumas dicas, dizendo: deixa o perverso o seu caminho, ou seja, ajeita as coisas enquanto ainda é tempo, certo? Ajeita as coisas enquanto ainda é tempo, porque nós que conhecemos a palavra do Senhor sabemos que Jesus está voltando, né? Então vamos orar, consagrando ao Senhor agora esse momento, né? Queremos já pedir desculpas, você vai ouvir aí um fundo o cachorro latindo é porque é live, é em casa, né? Então acontece algumas coisas que não tem como a gente, nem é da casa onde nós estamos, é do vizinho, tá, gente, né? Não pode fazer muita coisa, mas esqueça o latido do cachorro e concentre-se naquilo que nós vamos estar falando, tá bom? Vamos orar? Pai, nós queremos essa noite colocar as nossas vidas diante de Ti. Bendizemos o Teu nome pelo privilégio, a oportunidade de Te cultuarmos. Quero entregar a Ti cada um, onde cada um se encontrar. Os nossos queridos em cada pessoa que está conosco, que já entrou, e aqueles que ainda vão participar, que essa noite o Senhor esteja falando a cada um. Queremos de forma especial te pedir pela vida do seu Edilson, pai da Daniela, Senhor ali, esposo da Dona Graça, nosso amigo que tem participado conosco em tantos momentos alegres. E nesse momento agora ele se encontra enfermo com uma situação delicada. Clamamos o teu socorro, que o Senhor intervenha, visite a vida dele ali naquele hospital, tome toda a sua família em tuas mãos. Senhor, tu és Deus que tem o controle de todas as coisas. E nós clamamos a ti, como a Dani pediu, agora nós estamos orando a ti pela vida desse Senhor, pela vida do seu Edilson. Os outros nós nem sabemos, que o Senhor tenha misericórdia da vida de cada um. E aproveitando, te louvamos pelo ar que respiramos, porque estamos bem, porque não estamos em hospital, porque
podemos estar aqui para te cultuar, por cada família que se encontra no seu lar também podendo te cultuar nesse momento. Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Chamar a Gleicinha, o Fernandinho, que eles vão nos conduzir agora no louvor, tá bom? Boa noite, irmãos. Boa noite, você de casa, né? Que possamos adorar o nome do Senhor nessa noite. Vamos buscar adoração em louvor e tocar louvores, amém? Que aí na sua casa você também possa levantar esse altar de adoração aí na sua casa. Louvar a Ele, em nome de Jesus. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. Não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu Senhor, és tu, Jesus, meu Senhor, és tu, Jesus. Tu és o nosso seio, Senhor, nessa noite. Nós queremos te adorar e é por isso que nós estamos aqui, Pai. Nós viemos para te adorar. Tu és a luz desse mundo, a nossa luz, nosso amado. Aleluias ao teu nome, Jesus. Luz do mundo vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me
vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. louvamos o teu nome, Deus, nessa noite, pelas tuas maravilhas, porque nós temos um Deus que cuida de nós, que não perde o controle. Santo é o teu nome, Deus. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a ação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Creia. Choro duro à noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro duro uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida.
Aleluia. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Fique agora com a palavra do Senhor. Oh, glória! Já vou deixar ele já de pronto, né? No final a gente vai encerrar com esse louvor, tá certo? Né? Nós precisamos cada vez mais que, independente de qualquer situação, precisamos nos alegrar no Senhor, né? Ainda que a figueira, como disse Abacuque, que a figueira não floresça, que a virgem não dê o seu mantimento, que as coisas falhem, Abacuque disse: ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É quando nós compreendemos que nossa alegria, nossa segurança não está em nada disso aqui. Tudo isso vai passar mesmo. E nós precisamos nos alegrar no Senhor. Amém? Abra aí sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Capítulo 2, certo? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2. A gente vai ler hoje do versículo 1 ao 12. E eu quero compartilhar aqui algumas coisas rapidinho sobre o ministério de Paulo. Já quem está conosco pela primeira vez, né? E que não viu os outros estudos, você pode olhar aí, ficou salvo no Face e também no Insta, para você compreender até o contexto. Que igreja era essa, em que contexto Paulo fundou essa igreja aos Tessalonicenses. E ele, né? Então, Tessalonicenses 2, nós vamos ler do 1 ao 12. Diz assim: quero aproveitar, pedir aos irmãos, né? Chame os outros irmãos para participar do culto. Estou sentindo falta de muita gente. Chegar em casa eu vou atrás dessas ovelhas, viu? Eu não vou citar nomes, mas eu sei quem não entrou. Sei que algum diz, mas depois a gente assiste. Mas eu já disse para vocês que o bom é quando a gente vê seu nomezinho aí subindo, né, e participando conosco. Então, pedir aí Popó, Sabrina, os nossos auxiliares, que compartilhem no grupo da igreja, chama a turma, né? Manda aí também no privado, lembrando isso, que é o momento de estarmos, né, cultuando, tá bom? Então, por favor, depois a gente vai saber, alguns têm lá seus... Nós não podemos perder esse momento, o costume de estarmos nesse momento na presença do Senhor, tá bom? Então, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus. Mas, para vos anunciar o Evangelho de Deus, veio a muito, pois a nossa exortação não é de engano, nem de impureza, nem se baseia em dúvida. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos não para e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glórias de homens, nem de vós e nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama, que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós. Exortamos, consolamos e admoestamos, para viver de Deus. Senhor, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, que o Senhor nos fale ao nosso coração, nos ajude a assimilarmos, Senhor, essas verdades que Paulo aqui vai nos ensinar, que o Teu Espírito quer nos ministrar essa noite.
Obrigada pelo privilégio de nos aquietarmos nesse momento para aprender de Ti e ouvir a Tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema que eu dei a essa mensagem, como se tornar frutífero no ministério. Todos nós, é lógico, que aquilo que nós fazemos, nós queremos que dê resultados, né? A gente não quer ser infrutífero. Nós não queremos ter aquela sensação de no final da nossa vida olhar para trás e achar que corremos em vão. E aqui Paulo vai dar algumas dicas de como se tornar frutífero no ministério, naquilo que o Senhor entregou em nossas mãos para fazer. Talvez você esteja aí no seu lugar dizendo, não, mas eu não tenho ministério. Eu não sou missionário, eu não sou pastor, não tenho... Né? Todos nós temos um ministério dado pelo Senhor, porque Ele nos chamou, nos escolheu, nos vocacionou, distribuiu dons para que nós servíssemos a Ele e a sua obra. Então, o que o Senhor lhe deu? E como é que você vai lidar com isso, tá bom? E eu quero já aqui, eu vou tratar apenas de 4 pontos, certo? Lembrando que a forma como Paulo vai falar, alguns irmãos diziam que é como se Paulo estivesse aproveitando a bondade dos irmãos. E aí Paulo aqui ele fala no contexto dizendo, eu não... Uma palavra assim bem nordestina, eu não como às custas de ninguém, né? Paulo está dizendo, eu trabalho para que vocês não tenham que falar a meu respeito. Então nós vamos tirar aqui algumas lições. Como é que Paulo, quando ele começa aqui no capítulo 2, ele diz, o tempo em que eu estive com vocês não foi infrutífero. O que ele fez para que isso acontecesse? A primeira lição que eu quero tirar com você está no versículo 2. Paulo diz assim, mas apesar de maltratados e ultrajados, como é do vosso conhecimento, tivemos ousadia, confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Sabe o que é que Paulo não se tornou infrutífero? Primeira coisa, ele não temia a perseguição. Certo? Ele diz, apesar de tudo que nós passamos, mas nós servimos ao Senhor com ousadia. Então, lógico, lá eu quero, se você quiser anotar, algumas pessoas às vezes vai estudando e anotando. Antes de Paulo ir para Tessalônica, ele esteve em Filipos, onde ele foi açoitado e acabou na prisão. Essa narração 16, do versículo 19 ao 40. Se você quiser ver onde é que Paulo sofreu, como foi, certo? Então, as perseguições não fizeram Paulo parar, mas confiando em Deus, ele continuou naquela cidade com muita ousadia. Um falso pregador, líder, né, pastor, ele quer só tirar vantagem e abandona o barco assim que o negócio aperta, certo? Então, por que a missão que Paulo recebeu de Deus não foi infrutífera? Porque ele não temeu a perseguição. E é bom, queridos, nós entendermos como é que nós encaramos essa realidade da perseguição na nossa vida e ministério. Será que a gente tem consciência que nós seremos perseguidos? Que sempre as pessoas vão, né, tentar nos paralisar, não apenas elas, mas como Paulo fala também aos irmãos ali de Éfeso, ele diz, nossa luta não é contra a carne nem sangue. Então, a é usada por Satanás tentou nos parar, nos paralisar, nos ofendendo, nos maltratando, nos injuriando. E qual é a nossa postura? Paulo não foi infrutífero naquilo que Deus colocou na mão dele, porque ele não temia ser perseguido. Então essa é a primeira lição que eu quero que a gente grave no nosso coração. Não desista por causa de calúnia, de difamação, de perseguição. Sempre vai acontecer. A questão é o tempo de Deus para a gente realizar aquilo que ele nos colocou. Então, nada disso pode nos fazer parar, certo? Primeira lição. O Senhor lhe entregou alguma coisa, prepara os lombos, né? Engrossa o couro. Então, assim, eu e Goicinha, nós passamos um ano que a gente só dizia, né? Muita coisa a gente fez mesmo chorando, mas entendendo Frase do ano de 2018. Que era o Senhor que tinha nos chamado e, né, aquilo que Ele tinha colocado para nós fazermos, nós iríamos fazer. Então, primeira coisa é a convicção. Não desista por causa da perseguição, das tribulações e aquilo que vão vir. Outra lição que Paulo nos dá está do versículo 3 ao 5. Isso é muito sério. Paulo não procurava agradar homens. Olha o que ele vai dizer do versículo 3 ao 5.
Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuito gananciosos. Disto, Deus é testemunha. Então, segundo a postura de Paulo era, ele não procurava agradar as pessoas. O fato de Paulo e seus amigos terem passado por tanta perseguição é prova de que o evangelho não é bajulativo, né? Justamente porque nós pregamos a verdade, a gente procura, nós sofreremos perseguição. E a gente não pode negociar. Paulo diz, eu não estou aqui para agradar a vocês, né? Eu não vim aqui para fazer a vontade de vocês. Então essa era a postura de Paulo. A pregação do evangelho, ela não tem interesse em agradar superficialmente os ouvintes, a fim de receber o louvor ou a aceitação das pessoas. Paulo entendia o seu privilégio, mas ele também entendia a sua responsabilidade. Quando Deus lhe confia a pregação do evangelho, acho esse versículo lindo, versículo 4. Até li isso em Aurora uma vez na abertura de um culto, Deus me deu uma palavra, eu sabia que era dura a palavra, né? Quando a gente ministrou na passagem de 1 aos Coríntios, capítulos Coríntios de Ananias e Safira, Atos, capítulo 5, né? Acho que é isso. Então, quando Deus me deu aquela palavra, eu sabia que era uma palavra dura. Mas o Senhor, na sua bondade e soberania, eu fiquei questionando e o Senhor me deu essa passagem aqui, versículo 4. Olha, eu até li lá em Aurora. Olha o que ele diz. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Então eu entendi que Deus tinha me dado uma responsabilidade, não era de agradar a homens, era um privilégio, mas também uma responsabilidade. Então, queridos, segundo a postura de Paulo foi, não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para agradar ao Senhor. Ele me incumbiu de uma missão e eu não vou negociar. O que significa que não devemos agradar a homens? Muitos têm apresentado um evangelho barato, sem compromisso, para atrair fiéis. E é isso que nós não devemos, não é dessa forma que nós devemos proceder, certo? Então, você quer ter um ministério frutífero, você quer ser bênção nas mãos do Senhor, olhe para que o Senhor está lhe direcionando, faça o que Ele lhe mandar e não foque em homens, tá certo? Naquilo que os homens vão lhe dar de retorno, porque quem nos sustenta, quem nos direciona, quem nos chamou foi o Senhor. Essa foi a postura de Paulo. Terceiro, né? O que Paulo fez também para que o seu ministério fosse tão frutífero, tá? Do versículo 6 ao 10. Ele não quis tirar vantagem pessoal do evangelho. Olha aí. Também jamais andamos buscando glórias de homens, nem de vós, nem de outros. Nesse momento aqui a gente vê que é bem claro. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia não nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Então, a outra postura de Paulo aqui, né, é que ele não quis tirar vantagem do Evangelho. Paulo, ele era um fazendor de tendas. Onde é que nós vemos isso? Lá em Atos, capítulo 18, versículo 3, que diz que Paulo se encontrou com Áquila e Priscila, quando ele chega em Corinto. E aí, naquela passagem, Áquila e Priscila, eles trabalhavam fazendo tenda e diz que Paulo também começou a trabalhar com eles, certo? Na mesma profissão. Então, ele trabalhava para se sustentar, a fim de não se tornar um empecilho para ninguém. E é interessante, apesar de ter direito de receber algo, como todos os demais pregadores tinham. Ele diz isso no versículo 7.
Olha como Paulo fala. Versículo 7. Embora pudéssemos, ou seja, é meu direito, eu tinha direito, eu podia, como enviado de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Se Paulo fosse sustentado pela igreja, não era pecado, não era erro, ele não estava errando por isso, era um direito. Mas justamente porque havia comentários de que ele queria se aproveitar, Paulo tem aquela coisa de amontoar a brasa na cabeça daqueles que falaram. Ele disse, eu não vou receber nada dessa igreja, eu vou trabalhar para me sustentar. E mesmo assim, queridos, ele disse que trabalhava, labutava noite e dia para pregar o evangelho naquela cidade. Então, quanta responsabilidade, né? Mas essa foi a postura dele. Que Paulo disse, trabalhar para me manter. Quem trabalha no ministério sabe que é muito difícil você conseguir conciliar. Um pastor, né, passar o dia trabalhando ali na sua rotina e correr para a igreja, ele não tem tempo de preparar um sermão. Pelo menos se for um sermão que ele realmente um alimento sólido. O ideal é que a igreja tenha condições, né, de sustentar, de manter o seu obreiro. Mas isso é saudável, tá certo? É sadio. Não como a gente tem visto por aí em alguns lugares em que os obreiros se apropriam da igreja, usufruem da igreja, né? Arrancam tudo que pode da igreja e não cuida das ovelhas. Não é isso que nós estamos falando. Na verdade, todo extremo é doentio. Mas o normal é cuide dos seus obreiros, cuide dos seus líderes, dê a eles um salário digno, para que ele não precise estar comer, vestir, se manter, cuidar da família, mas ele se preocupar com a obra de Deus. Isso é o sadio. Mas Paulo aqui optou por não ser mantido por aquela igreja. Então o pregador ele deve eliminar em sua vida pessoal está impedindo que o evangelho chegue às pessoas. Por que Paulo tomou essa postura tão radical? Por causa dos falatórios, dos comentários. E aí Paulo disse, eu prefiro sofrer do que causar escândalo, tá certo? E por último, a postura de Paulo. Por que foi tão frutífero aquele ministério de Paulo? Está aí do versículo 11 ao 12. Paulo tratava os ouvintes como filhos. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós. Olha o que ele fazia. Exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que eu vos chamo para o seu reino e glória. Então, ser pai é gerar filhos espirituais e os educar em amor, como um pai faz. Essa foi a atitude de Paulo. E aquela igreja sabia muito bem como eles eram cuidados por Paulo. Então, Paulo não era um líder distante. Paulo não era um gestor apenas. Paulo era um pastor presente. Paulo, ele tratava aquela igreja como, é tanto que Filipos, todas as igrejas por onde Paulo passou, Paulo tratava como filhos. Então, não são vínculos ministeriais apenas. Nessa questão de paternidade ou maternidade, ela não pode se desvincular porque o pai mudou. Isso não acontece, né? Você continua sendo pai, continua sendo mãe. É bom que a gente entenda. E na vida espiritual nós vamos ter muitos pais e muitas mães. Cada processo, né? O bom seria que nós pudéssemos juntar todos os pais. Às vezes nem sempre é possível. Mas o bom seria se nós pudéssemos em cada etapa estar com esses pais que investiram na nossa vida. Então, a atitude de Paulo era essa. Exortar, está aí no versículo 2, ele diz, olha, como um pai eu exortei a vocês. É a palavra usada para instruir a novos convertidos. Eu orientei, eu falei para vocês, eu dizia o que era para fazer e o que era para não fazer. Outra palavra que Paulo vai usar, outro verbo, é consolar. É o encorajamento que é dado em meio às dificuldades. Então, isso é um papel do pai, né? Ele exorta, mas ele também consola. Ele ensina, mas na hora da necessidade também ele está ali. E Paulo diz, e admoestei também. O que é admoestar? São as exigências e ordens dadas pelo apóstolo. Ele diz, eu também estabeleci critérios, eu também disse para vocês como era que as coisas tinham que ser. Então, era realmente um pai espiritual. Amava, disciplinava, quando orientava. Era a postura de Paulo.
Essas 3 atitudes são próprias de um pai em relação a seus filhos e devem fazer parte da vida do pastor e também do líder espiritual. Onde nós temos falhado como pais espirituais? Alguns pais só amam, não impõem limites. Outros pais só impõem limites, não amam. O equilíbrio é, a gente precisa amar, mas quando precisar corrigir, isso tem que ser feito, certo? Que o Senhor nos dê graça. Se nós queremos realmente ser frutíferos, chegar no final da nossa vida, olhar e dizer, aquilo que Deus me entregou, floresceu, eu posso dizer que vi resultados, a gente precisa seguir isso aqui. Não tenha medo de perseguição e tribulação, porque elas virão. Não procure agradar a ninguém. Não negocie o evangelho. Não é porque o dízimo de fulano é maior que você vai passar a mão na cabeça dele. Ele deve ser tratado como aquele que às vezes não tem condições nem de dizimar. Da mesma forma. Então, não negocie o evangelho. Outra postura é, não se aproveite do evangelho. Não tire vantagem do evangelho. E por último, cuide daqueles que o Senhor lhe entregou como filhos. Ame, acompanhe, oriente, corrija, se necessário, faça a sua parte. Amém? E no final, nós poderíamos dizer como Paulo, né? Eu falo sempre, eu sei que os irmãos de Aurora não gostam nem de ouvir isso, né? Mas eu digo que o meu privilégio, a honra vai ser eu poder também, no dia que sair de Aurora, se sair, não sei quando, poder dizer isso aqui para vocês. Eu sei que o tempo que eu estive com vocês aí não foi infrutífero. Assim como eu sei que o tempo que eu estive na Maraponga também não foi infrutífero. O que eu tinha que fazer, eu fiz. E isso, amados, requer todos esses pontos. Tribulação, né, dificuldade, mas vem a questão da convicção. Amém? Então, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude a ficarmos firmes naquilo que Ele colocou em nossas mãos. Depois eu vou agradecer as pessoas que estão nos visitando e a gente vai encerrar com o louvor que os meninos cantaram, tá certo? Então vamos orar. Pai, nós mais uma vez te rendemos graça. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor nos ajude a termos um ministério frutífero e também sermos realizados. Não queremos que a tua obra, que aquilo que o Senhor nos entregou se torne um peso, mas nós queremos fazer com amor, com dedicação, com prazer. Quero te render graça pela Igreja Presbiteriana de Aurora, que o Senhor nos entregou para cuidar. E eu tenho tido o privilégio, Senhor, de testemunhar como essa igreja tem ouvido e tem vivido o teu evangelho. Sustente cada um, me ajude como líder espiritual deles a orientar, a cuidar, a zelar, a corrigir quando necessário. Me dê da tua graça, eu preciso de ti. Mas eu quero também expressar o meu amor para com eles sempre que for necessário e tiver oportunidade. E eu quero te agradecer, nos ajude, nos sustente. Tome, Senhor, livre dessa pandemia, livre desse vírus, guarde, esconda-os em ti. Quero te agradecer pela alta da Dark, esse dia que ela recebeu alta, Senhor, do Covid. Obrigada porque ela, mesmo tendo passado por essa prova, mas foi leve. Ela não teve complicações, ela se tratou em casa. E nós vemos em tudo isso a tua mão. Muito obrigada. Entregamos a ti cada um, aqueles que se encontram enfermos e mais uma vez a vida do seu Edilson. Intervém de forma sobrenatural, nós te clamamos. É o que nós te pedimos, Senhor, essa noite. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os visitantes aqui rapidinho. Eita, tem muita gente. Né? Eita, Jesus. Eu acho que eu vou só dizer obrigada a todos. Hoje a gente tem muita gente aqui nos visitando, né? Mas queremos agradecer cada um que entrou, que esteve aí conosco. Tenho certeza que abençoada, né? Tem pessoas aqui, eu sei que estado também, tô vendo aqui rapidinho, né? Recife, Piauí, muito obrigada a todos, Aurora, Fortaleza, que privilégio. O Senhor abençoe a vida de cada um. Não vou ler o nome de todos porque são muitos, né? Mas está aqui anotado, nós vamos continuar orando. Então quero chamar Gleicinha e Fernando para a gente encerrar com esse louvor. Deus abençoe, amados.
desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me